Olá, meus queridos alunos, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos iniciar agora mais uma videoaula de matemática. O conteúdo que iremos trabalhar hoje é um conteúdo bastante interessante, que muitos acham difícil no início, mas logo que começam a compreender, é um conteúdo que exige muita interpretação, começa a tirar de letra, acharem fácil. Hoje nós iremos falar sobre a linguagem da matemática, a linguagem algébrica. Vamos lá rever e conferir a videoaula? Então, turma, iremos agora transformar o que pronunciamos, né, a língua portuguesa para a língua matemática, né, ou seja, para a linguagem algébrica, certo? Quando você ouvir falar um número, um valor desconhecido, em matemática, se escreve como? Quando a gente ouve falar em um valor desconhecido, né, que não, uma questão que não vem determinando qual é o valor de tal coisa, a gente coloca como X. Ah, professora, pode ser só o X? E se na questão vier falando vários valores desconhecidos, como é que a gente faz? Vocês podem identificar pelo X, pelo Y, pelo Z, certo? Qualquer letra determina um valor desconhecido, porém os mais utilizados são esses, X, Y e Z, certo? O dobro de um número. Quando você ouve falar em um dobro de um número, você pensa logo o quê? Que é esse número duas vezes, não é mesmo? Mas aqui vem dizendo o dobro de um número. Vem me dizendo qual é esse número? Não, né? Então é um valor desconhecido. Se é um valor desconhecido, a gente identifica por uma letra, certo? Então, o dobro de um número é esse número duas vezes, ou seja, duas vezes. Eu sei o valor? Não, né? É um valor desconhecido? Sim. Então, eu coloco duas vezes X, certo? É o dobro de um número. Agora, o triplo de um número. O triplo de um número é ele 3 vezes. Eu sei que número é esse? Não, é um valor desconhecido. Se é um valor desconhecido, a gente utiliza uma letra, né, para representar. Então, é 3x. 3 vezes um número, 3x, certo? A metade de um número, como é que representamos na linguagem algébrica? A metade de um número desconhecido, a gente coloca. Sabemos qual é esse número? Não, né? Então, é um valor desconhecido. Se utiliza uma letra. Então, faz x dividido para 2. X sobre 2. Ou mesmo x dividido para 2. Certo? Dois números consecutivos. Por exemplo, o 3 e o 4 são dois números consecutivos. O 5 e o 6, o 8 e o 9, certo? São números consecutivos. Mas agora, dois números consecutivos que eu não sei o valor deles, que são valores desconhecidos. Então, a gente apresenta por letra, né? Dois números consecutivos. Então, quer dizer que é x, certo? X e x mais 1. Como assim, professora? X e x mais 1? Por exemplo, se aqui fosse 2. O número consecutivo do 2 é o 3. Então, 2 mais 1 é igual a 3, certo? Então, o número somado mais 1 sempre vai dar seu consecutivo. E como não vem nos indicando qual é o número, a gente utiliza a letra, né? A variável, ou seja, o x. Então, dois números consecutivos é o x, ele, né? E x mais 1, certo? Ele mais 1.
3 números consecutivos. Então, aqui a gente fez 2 números consecutivos. 3 números consecutivos, por exemplo, 4, 5 e 6 são 3 números consecutivos. 1, 2, 3 são 3 números consecutivos. E agora, 3 números consecutivos que a gente não sabe o valor, que é um número desconhecido, a gente usa a variável, né? Ou seja, é x mais 1 e x mais 2, certo? Se a gente utilizasse aqui um valor, desse o valor de x igual a 3, seria 3, depois o 3 mais 1, 4, depois do 4, 3 mais 2, 5. Então, seria 3, 4, 5, certo? Um número par. Como é que a gente, na linguagem algébrica, na linguagem matemática, a gente escreve um número par, sendo que esse valor é desconhecido? Qualquer número vezes 2 dá igual a um número par, certo? Então, a gente escreve assim: 2x. Por que, professora? A gente sabe que entre um número e a letra há um sinalzinho, né? Que indica multiplicação. Então, se o valor do x fosse 1, 2 vezes 1, 2. Se o valor do x fosse 3, 2 vezes 3, 6. Sempre vai dar um número par, certo? Um número vezes 2, multiplicado por 2, sempre vai dar par. Se o valor do x fosse 5, 2 vezes 5, 10. 10 é um número par, certo? Então, qualquer número multiplicado por 2 vai dar um número par. Agora, um número ímpar. A gente já sabe que um número multiplicado por 2, qualquer número multiplicado por 2 vai dar par. Então, para a gente identificar um número ímpar, basta a gente subtrair 1, não é mesmo? Então, fica 2x menos 1. Como assim, professora? Se o valor do x fosse 3, e aqui está pedindo para um número ímpar, 2 vezes 3 dá 6. 6 é um número par. 6 menos 1 dá 5. 5 é um número ímpar? Sim, né? Então, é um número par. Qualquer número par, seja subtraído 1, se torna um número ímpar. 2 vezes 2, se o valor de x fosse 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 5. Então, 5 é um número ímpar, certo? A soma de 2 números. Como é que a gente identifica? A soma de 2 números. Ou seja, está pedindo 2 números desconhecidos, que a gente não sabe o valor, certo? Só está nos indicando que é a soma. Então, que é mais, né? A gente vai somar 2 números desconhecidos. Então, podemos fazer o seguinte: A mais B. Substituímos, né? Um número desconhecido por uma variável, certo? O produto de 2 números. Quando a gente ouve isso, produto, isso quer dizer que houve uma multiplicação entre 2 números, não é mesmo? Então, o produto de 2 números desconhecidos. Vamos utilizar aqui x vezes y, já que é uma multiplicação, né? O produto é uma multiplicação, x vezes y é igual a quê? X, y, certo? Então, o produto de 2 números, são 2 números desconhecidos, então colocamos as variáveis, né? X vezes x é igual a x, y. A soma da metade de um número com a quarta parte dele. Então, você está pedindo, né, a soma da metade de um número. Qual é a metade de um número? Que a gente podemos identificar? X sobre 2, né? X dividido para 2. Então, é a soma da metade de um número. É a soma, sinalzinho de mais, com a quarta parte dele. Então, quer dizer que é x sobre 4, né?
quarta parte desse número, que a gente não sabe qual é, certo? Agora, o quadrado de um número, quando a gente ouve o quadrado de um número, quer dizer que esse número ele está sendo elevado a 2. Então, x, já que é um valor desconhecido, elevado a 2, x ao quadrado, certo? O cubo de um número, quer dizer que é um número elevado a 3, né? Então, é um número, como é um valor desconhecido, então utilizamos x ao cubo elevado a 3, x ao cubo. O oposto de um número, como é que a gente, em linguagem algébrica, representa o oposto de um número? Esse número a gente sabe o valor? Não, então é um valor desconhecido, né? Então, utilizamos a variável. Então, é menos x. Por quê, professora? Se o valor do x fosse 1, qual é o oposto do 1? Menos 1, certo? Qual é o oposto do 10? Menos 10. Qual é o oposto do 5? Menos 5. Então, o oposto de um número é menos esse número, né? Ou seja, o oposto do x é menos x, certo? Agora é com vocês. Vamos lá?